podcast Cinema Aventura. Só para contextualizar um pouco, né? Porque esse filme aí que a gente vai comentar, o Yojimbo, é uma convergência de coisas, né? Porque era o auge dos filmes de samurai, era o auge do cinema japonês, se é que dá para falar isso aí, né? Porque o cinema japonês é um negócio tão gigantesco que é difícil definir bem qual que é o auge do cinema japonês. E também da carreira do Kurosawa. Eu queria que vocês falassem um pouco, a gente tivesse esse bate-papo aí sobre essa reunião de coisas aí. Quer falar um pouco, Alexandre, o que você quer falar? Posso começar. Bom, cinema japonês é riquíssimo, né? E tem alguns nomes aí que são mais difundidos entre os cinéfilos ocidentais, né? Enfim, mundo afora. E sem dúvida nenhuma o Kurosawa é o nome mais famoso. Acho que não vem ao caso aqui a gente ficar colocando quem é melhor, quem não é. Não é uma competição. Acho que tem espaço para o cinema de todos e tem mestres maravilhosos. Tem o Mizoguchi, tem o Ozu, tem o Naruse, tem os mestres do filme de samurai, como o Hideo Gosha, o Okamoto e muitos outros, né? E muita gente lá de trás, né? Que hoje parece estar completamente esquecida, a gente tem dificuldade até para ver os filmes deles. Mas essa, sem dúvida, como você falou, era uma era de ouro do cinema japonês, iniciada ali no pós-guerra, né? Inclusive com a apresentação do cinema japonês para o mundo, né? Basicamente com o Rashomon, que foi o filme que abriu as portas aí que mostrou, introduziu o cinema japonês para o público americano principalmente, né? Não que filmes anteriores não tivessem sido exibidos nos Estados Unidos, mas não causava era muito raro e não causava esse sucesso todo como foi com o Rashomon foi uma época com vários filmes aí filmes do Mizoguchi, né, o Intendente Sancho, A Vida de Oaru, Pontos da Lua Vaga, enfim, e aí enfileirou e realmente anos 60 foi um auge, né? Mas aí também já começando um outro tipo de cinema, né? Como foi no mundo todo, anos 60, né? Com todas as suas ideologias e tal, vai aparecer a nova Hollywood, vai aparecer o cinema novo no Brasil. No Japão também tem o seu cinema novo. Tanto é que o próprio Kurosawa começa nos anos 60 também a tirar o pé do acelerador, né? Ele que fazia já. Você vê que na primeira metade o Kurosawa fez 30 filmes, né? Eu lembro que a gente viu isso quando a gente fez o podcast. E até tanto eu quanto o Fred, tivemos a oportunidade de ver todos, né? Ele fez 30 filmes, e assim, se você botar mais ou menos 50 anos de carreira, na primeira metade ele fez 23. E na segunda metade só 7, quer dizer, ficou mais difícil para ele fazer o tipo de filme que ele gostava de fazer, dificuldade de financiamento, tentativa de suicídio, toda essa coisa. Mas, sem dúvida, anos 60 era o auge dele. Ele deixou essas duas obras-primas. Obra-prima e Yojimbo, Sanjuro, eu acho que realmente fica um pouco abaixo como filme. É aquele caso, né? Se fosse um filme de qualquer outro diretor, seria a obra-prima. A obra-prima desse diretor. Mas sendo do Kurosawa, a gente já põe para um segundo escalão, porque ele tem tanto filme bom, né? Tanto filme top, como Sete Samurais, Rashomon. A régua é alta, né? A régua é alta, né? Mas é um filmaço. Um dia você falou, eu concordo com você, que tipo, uns 15 filmes aí do Kurosawa aí. Começando lá o próprio Saga do Judô primeiro, que não é um super filme, mas tem coisas muito legais. É legal. Legal pra caramba. Inclusive é uma coisa que a gente pode comentar em relação a esses dois de hoje, que o Kurosawa não gostou de ter que fazer uma sequência para a Saga do Judô, que fez sucesso, aí o estúdio pediu para fazer uma continuação, ele não gostou dessa história de fazer continuação. E agora ele meio que vai fazer uma continuação, mas que também não estava nos planos dele, né? Fazer ele escreveu o roteiro dessa história, aliás, ele já tinha esse roteiro antes. Outro cara ia dirigir, né? Antes do Yojimbo, esse roteiro já existia, e não era com esse personagem do Sanjuro. Uhum. Né? Aí, depois do sucesso do Yojimbo, do personagem, o estúdio não só pediu para incluir aquele personagem no filme do Yojimbo, do Sanjuro, né? O nome é Sanjuro, né? E Yojimbo é a profissão dele, o guarda-costas no primeiro filme. Como também que o próprio Kurosawa dirigisse. E aí o resto a gente conhece a história, né? Fica sossegado. E outra coisa é o seguinte,
Já vou dizendo para vocês que eu provavelmente vou pronunciar tudo errado. Só de escutar vocês conversarem no início, eu já vi que eu falo diferente várias coisas. Diferente, provavelmente eu que estou errado, né? Eu falo chambara, já vi que não é chambara. Como é que vocês Xambará. falam? É Chambará? Xambará. Chambará. E É que a o gente tem mania de entonar as a coisas em portuguesar. japonês, porque É, eles não quase não têm entonação, né? Eles têm uma pequena, uma sutileza na hora de pronunciar, então mesmo tipo sashimi, sashimi, tipo, a gente tem a mania Pô, de falar. Eu sei um pouco por causa das artes marciais, assim, mas também não sei falar sim, nenhum nada de japonês, assim. então eu comi sim. tudo errado, então. É, sushi, sashimi, Comi tudo errado. tá tudo errado. O que importa é comer, né? Não importa o nome. Caramba, é complicado. Mas o fato é que os caras sabem fazer cinema. Tem muita gente que tem uma repulsa, é muito comum a gente ver, né, no meio do. Até gente que gosta bastante de cinema, vê muito filme, mas tem muitas pessoas que. O Marcos me conhece, o perfil aí, né? Ele sabe que eu tento ver de tudo, não ter preconceito. É difícil, mas tem muita gente que fala assim: ah, eu não gosto de animação. Não vou Uhum, ver animação, pronto. É uma maneira quase inconsciente da pessoa diminuir um pouquinho o seu passivo, né? O que tem para ver, porque é tanta coisa que a gente tem para ver que ninguém vai ver tudo sim. mesmo na vida. Não. Então a pessoa se tranquiliza, fala, não, isso aqui não presta, não quero nem saber. Cinema japonês, eu não gosto das atuações. Claro, é um outro estilo de atuação, né? É. Principalmente nos filmes mais antigos, e isso É causa resistência. hiperdramatização, né? Hiperdramatização é muita coisa do teatro kabuki que o ocidental não Exatamente, consegue interpretar e não gosta. Eu sei porque eu tenho várias pessoas em exatamente. casa que me vêm assistindo os filmes e falam, meu Deus, de É, novo. é Porque né, difícil. a entonação é diferente, é muito inspirado no cinema kabuki. Já. E a hiperdramatização de tudo também, que é uma característica. Então, às vezes, você vai ver um filme de ação caracterizado como ação, e é hiper dramático ou hiper romântico. Então, assim, Uhum. tem que ter. Ou você adquire esse gosto, tá? Ou você já. É. É difícil mesmo. O Leandro falou um negócio importantíssimo mesmo, né? O cinema japonês ele nasce derivado do kabuki diretamente, né? Uhum, Que por si só era uma arte evoluidíssima já de vários séculos e estilizada mesmo, né? É. É, Isso passou, então, né, para a escola de cinema, né? uhum, porque basicamente porque os pioneiros do cinema eram pessoas vindas do kabuki, gente que lá naquele universo do kabuki, que é um universo quase feudalístico de, exato. de, de hierarquia mesmo, tipo, o dono da companhia, ele ia passar para o filho, né? Então, a gente Uhum, vê isso no Crisântemos Tardios, lá do Mizoguchi, por exemplo. O cara que é filho do dono da coisa, esse cara vai ser o futuro ator. Então, se o cara não é bom na atuação, ele vai ter que aprender, vai ter que fazer aula, vai ter que se. Porque senão ele vai ser um pária dentro da família. É, E aí os caras que não tinham tanta oportunidade foram para o cinema, que também no início era visto como, no mundo todo, né, como uma coisa de segunda categoria, popularesca e tal. Então ele nasce não só com esse pessoal, como com as histórias do Kabuki, né? Daí é o Jidaigeki, porque são histórias do é. século XVII, do século uhum. XVIII, do período, né, Só que Tokugawa lá. se dependesse deles, eles só iam ficar filmando aquilo lá, né? Aí o É, pessoal tem que dar uma, Pois né, os Mas críticos aí, lá, né? aí acontece toda aquela questão de modernização que tinha começado na própria era Meiji, mas depois, com o que veio depois, em 1912, eu acho que era a era Taisho, uma era Taisho. de democratização, Uhum, uma leve democratização, e ao mesmo tempo tinha acontecido a Revolução Socialista, né, na União Soviética. Então, e os ideais socialistas estavam se espalhando pelo mundo, muitos escritores, é sempre eles, né, que estão na base desses movimentos, são os É, escritores. E aí eles começaram a escrever muitos filmes, primeiro, com Jidaigekis contestadores, coisa que não tinha antes, né? O Jidaigeki antes, assim como o Kabuki antes, era o herói, né? O uhum. herói, leal ao senhor. Não tinha essa figura do Ronin bêbado, quase um mendigo, mas que Sujo, né? sujo. Isso aparece ali nos anos 20 já, mas como uma grande novidade. E outra coisa também, começou a aparecer os filmes contemporâneos, né? Com histórias mais ali já do século XX, final do século XIX, as histórias contemporâneas, que inclusive também tem uma importância muito grande no cinema japonês, né? Se a gente Sim. pensar em é, 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 o
Tokyo Story lá, me esqueci Era Uma Vez em Tóquio do Ozu, Ozu? a própria carreira toda praticamente do Ozu e do Naruse, por exemplo, são de filmes contemporâneos e filmes excelentes, né, que mostram a sociedade naquele momento. Mas eram sempre tentativas de romper um pouquinho com essa fixação no Jidaigeki, no filme de samurai, né? E na perfeição também, você vê que eles tinham muito isso incutido, tem até hoje, né, na cultura deles, mas você sente um pouco de rebeldia por parte do Kurosawa, ainda mais com as influências, tipo, ele adorava o Ford e outros diretores ocidentais, né? Então você vê a influência disso também, e até nos personagens que ele cria, etc. Verdade. Então, mesmo nos filmes não, né, não os Chambará dele, né, os filmes, o Idiota, ou outros filmes mais tratando de assuntos mais modernos aí, Uhum. ele tem essa pegada mais rebelde de mostrar um outro Sim, contexto, né? É muito O que eu legal acho isso. que colabora, cara, para não falar que ele era um cara acomodado, né? Um cara Não. que não, não estava querendo saber não, dos não, problemas e tudo Uhum. do que não. estava acontecendo no Japão. Você tem que pegar meio que, na verdade, é sempre um subtexto ali, né? Uhum. Podcast Cinema Aventura.